Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no stand da B Startups. Espero que vocês aproveitem aqui a nossa jornada. A gente vai conversar um pouquinho sobre marketing de conteúdo. Sou suspeita para falar sobre esse assunto, mas espero trazer um pouquinho aí desse conhecimento e trocar ideia com vocês hoje. Bom, para começar, vou falar um pouquinho aí para quem não me conhece. Eu sou Ana Flávia, eu sempre falo que eu sou comunicadora por natureza, sempre gostei dessa fase. Sou formada em jornalismo e hoje atuo como analista de conteúdo e inteligência aqui na B Startups. Então, o conteúdo realmente é tudo um pouquinho do trabalho que eu faço. E se você acompanha o nosso blog, a nossa newsletter, você também já sabe um pouquinho aí do que eu faço. Além disso, eu também faço as estratégias de relações públicas e de SEO. Então, o conteúdo realmente é a minha grande paixão. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês de como na sua startup, no seu negócio, ou até na sua vida pessoal, nas suas redes sociais, você consegue aplicar um pouquinho mais disso e trazer aí o seu branding mais interessante de alguma forma. E aí eu queria sempre começar falando do que é o marketing de conteúdo afinal, né? Quando a gente fala de marketing, geralmente duas palavras vêm na nossa cabeça, que é divulgação e venda. E estão certas, né? São corretas, são as duas palavras que indicam o que o marketing faz. Na verdade, nada mais é do que uma comunicação, né? Você divulga o seu serviço, o seu produto, a sua empresa e, né, buscando ali atrair clientes e ter uma conversão de alguma forma. Quando a gente fala de marketing de conteúdo, nós não estamos falando de uma coisa muito diferente disso, mas nós estamos falando de uma estratégia, ok? O marketing de conteúdo, ele não é algo exclusivo e único, não é a única coisa que você vai aplicar, ele é uma das estratégias que você pode seguir para trabalhar um pouco mais a sua marca e ter ali esse retorno, o final, que é a venda, que é o que a gente trabalha no marketing. Então, eu trouxe aqui para vocês entenderem o que é. Nada mais é o que eu disse, uma estratégia focada na criação e distribuição de conteúdos relevantes, com foco em informar o público para ganhar autoridade sem promover explicitamente sua marca. Aí você lê essa frase e fala, meu Deus, Ana, como assim essas informações? Sim, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre esses dois pontos aqui. Que o marketing de conteúdo, ele tem como objetivo informar o público. Sim, não é divulgar, não é fazer uma comunicação direta do seu produto. E isso é o marketing direto, enfim, são outras estratégias que a gente tem. Quando eu falo de conteúdo, eu estou falando em informar, em realmente trazer um conteúdo que seja relevante para o meu público, trazer um tema que ele fale, um tema que ele se interesse. E aí, outra parte, sem promover explicitamente sua marca. Sim, é um pouco estranho a gente pensar em marketing sem a promoção explícita de uma marca, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é construindo essa marca. A gente está fazendo com que o seu cliente se aproxime muito mais do seu conteúdo, dos seus valores, do seu propósito, e não só do que você vende. E isso é muito importante, porque hoje, quando a gente fala de venda, o cliente não compra mais só pelo preço de um produto. Porque se você jogar na internet hoje um produto X que você tem interesse, você vai ver ali várias opções e promoções de preço. Mas o que faz com que o cliente prefira sempre a sua marca, recorra sempre a comprar produto seu, é muito o relacionamento que ele tem com o seu valor, com a sua proposta, com o que você tem a oferecer para ele. Então, é por isso que o marketing de conteúdo entra como uma estratégia agregadora. Tá? Então, você informa o seu público sem promover explicitamente sua marca. E aí, como você faz isso? Com conteúdos relevantes. E o que são conteúdos relevantes? Podem ser uma infinidade de coisas. Aqui, hoje, eu vou contar para vocês algumas opções, como vocês podem seguir. Mas o que a gente está falando é que pode ser tudo, pode ser artigos, então você pode ter um espaço ali no seu blog para fazer alguns conteúdos que sejam relevantes para o seu público. E-books, aí você vai falar, Ana, eu preciso publicar um livro para poder ter marketing de conteúdo? Não. E-books que eu digo são materiais ricos, né? No marketing a gente chama de material rico, que pode ser qualquer conteúdo ali em PDF, um PowerPoint que você trabalha com algum framework, com alguma ferramenta que você possa ensinar para o seu público, que tem a ver com o seu assunto, e que gere valor para ele. Então, sei lá, vamos pensar aqui um exemplo para a gente ficar mais visual e conseguir vocês entenderem o que eu estou falando. Uma startup que faça marmitas saudáveis, né? Eles façam ali conteúdos, aquelas marmitas a vácuo, com produtos selecionados. Vamos supor que seja esse o nosso mercado. Provavelmente, o público que consome, que compra ali essas marmitas congeladas saudáveis, elas têm uma preocupação muito grande o quê? Com saúde, com bem-estar.
querem saber mais, se preocupam muito com o alimento que elas consomem. Então, você pode produzir artigos dentro do seu site, além de vender esse conteúdo, que sejam relevantes. Então, você pode fazer um artigo contando sobre quais são as vitaminas e minerais essenciais para um ser humano consumir na alimentação diária, quais são os alimentos mais ricos em vitamina D para você consumir agora, que está todo mundo dentro de casa, não está tomando sol, por exemplo. E aí você pode ter essas informações ou até trazer convidados. Então, por que não chamar uma nutricionista para fazer alguns conteúdos nas suas redes sociais, fazer alguns stories contando sobre alimentação saudável? Porque tudo isso não tem a ver necessariamente, ou seja, você não está falando explicitamente do seu produto, da sua marmita fit, mas você está falando sobre assuntos que têm a ver com o seu público, que ele gosta de consumir. E por que não ele consumir da sua plataforma junto com você? E aí, lógico, obviamente, a gente tem esse funil aí no final da venda. E aí eu já comentei aqui, dei uma pincelada aí no para que serve, mas agora falando um pouco mais dentro do marketing mesmo, né? Para que serve essa estratégia? O que você ganha com ela? Várias coisas, mas as principais delas estão aqui, eu trouxe para vocês algumas, que é aumentar a visibilidade do seu negócio. Quando você está falando de um conteúdo que tem a ver com o seu público, você não está só vendendo um produto, você está gerando uma conexão com ele, você está trabalhando melhor o seu negócio. Então, você pode aumentar essa visibilidade não só para quem já é seu cliente, mas para outras pessoas que se interessam. E aí você tem uma coisa muito boa para quem é de marketing vai saber, que é você diminui o seu custo de aquisição por clientes. Tá? O custo de aquisição por cliente é também conhecido como CAC. É uma sigla que fala um pouco, né, do valor que você tem ali para poder fazer divulgações. Né? Quando a gente abre uma plataforma de busca, né, o Google ou qualquer outra dela, você pode ver que existem alguns posts ali no começo, alguns links que são patrocinados. Ou seja, são links que são ads. Você pagou para eles estarem sendo exibidos ali. Então, quando o cliente entra por esse link e faz uma compra, você não tem esse valor de 100% da compra para você, porque tem esse custo que você pagou ali para essa aquisição. Quando a gente está falando de gerar conteúdo, a gente está falando de se tornar autoridade no assunto. Então, se você faz conteúdos relevantes para o seu público e gera autoridade nisso, você melhora o seu SEO, ou seja, o seu ranqueamento nas redes sociais. Então, quando alguém buscar no Google por palavras-chave, vida saudável, alimentação saudável, comida saudável fácil em casa, o seu produto, a sua startup, ela aparece ali organicamente. Então, você tem uma diminuição desses custos, né? Você consegue atrair pessoas sem ter esse gasto, né, dentro da sua startup, e além disso, você atrai clientes em potencial. Porque quando você faz um anúncio, normalmente, por mais que você segmente público, perfil, idade, você não sabe se realmente todo esse público tenha realmente a ver, que se interessa pelo seu produto. Quando você gera conteúdos relevantes, você tem certeza que todo mundo que está ali consumindo aquele conteúdo tem total fit com o seu produto. Então, você tem ali clientes mais em potencial, além de nutrir sua base de leads, que aí também é uma outra função do marketing de conteúdo, que é você conseguir gerar relacionamento com o seu cliente a longo prazo. E aí, quando eu falo de nutrir a base, eu estou falando de funil de vendas. Então, se você nunca viu funil de vendas, eu trouxe aqui para você entender que quando a gente está falando de vendas, ele é um funil por quê? A gente começa ali na parte de atração, que é o tráfego, ou seja, a gente está chamando as pessoas para conhecer a nossa marca. E aí nós vamos estreitando o nosso relacionamento com elas até a parte final, que é a parte de vendas. É um funil mesmo, né? Várias pessoas vão ver a sua marca, ou ver a sua propaganda, suas redes sociais. Mas poucas delas vão clicar no link e realmente se interessar pelo seu produto. E depois elas vão continuar vendo o seu produto para aí sim fazer a compra, né? Por isso que é um funil. E quando a gente está falando de marketing de conteúdo, ou seja, gerar informação, nós estamos falando dessas duas partes aqui do funil. A gente está trabalhando com o topo do funil, que é essa parte de atração e conversão, fazer com que esse cliente entre no seu site, leia o seu conteúdo, se inscreva na sua newsletter ou se inscreva para receber informações por e-mail seu, né? Isso tudo aí a gente está falando de topo de funil. E quando a gente vai para o meio do funil, nós estamos falando de relacionamento. Então, você já tem esse lead, você tem uma pessoa que entrou no seu site, leu um artigo que tem a ver ali com o assunto, gostou, e se inscreveu para receber mais informações por e-mail. Então, você tem um lead ali. E aí, para esse lead virar conversão, você pode continuar nutrindo ele, criar uma régua de e-mails e de comunicações que você vai fazer com ele. Então, como vocês podem ver que o marketing de conteúdo, ele é uma cauda longa que a gente fala. Ele não é uma estratégia imediata. Você fez ali o marketing e pronto, você tem o resultado.
Então, realmente, ele exige ali um tempo de preparo, ele exige uma dedicação, mas ele é muito bom para você ter esse relacionamento e esse brand. Então, eu não acredito que seja uma estratégia única, tá? Vou falar, não, então quer dizer que só vou trabalhar com marketing de conteúdo. Não, faz sentido você ter ads, você ter comunicações mais diretas, você ter outras ações de marketing, mas deixar o marketing de conteúdo junto a essas estratégias é muito potencializador e eu vou contar aqui para vocês um pouco mais sobre isso. Tenho certeza que vocês vão terminar essa palestra querendo instaurar isso aí na startup, no negócio ou em qualquer coisa de vocês. E aí eu trouxe aqui algumas informações aqui, algumas novidades sobre os dados de marketing de conteúdo. O que acontece? Teve uma pesquisa que traz ali algumas informações sobre como é o marketing de conteúdo no Brasil. E entre as informações, a gente teve o seguinte: 67% das pessoas que trabalham com marketing, seja em agência, seja em empresa, seja em startups, eles não adotam uma estratégia de marketing de conteúdo. Ou seja, nós temos 67%, temos um grande caminho ainda a percorrer. Dentre essas, as que não usam marketing de conteúdo apontam a falta de conhecimento da estratégia como principal motivo. Ou seja, elas não sabem exatamente como fazer essa estratégia. 50,9% delas dizem que pretendem passar a adotar em algum momento aí. As que não usam dizem que tem sim essa intenção. E 31,9% apontam novamente a falta de conhecimento. E eu fiquei bem intrigada com essa questão da falta de conhecimento, e foi por isso até um dos motivos que eu vim aqui, para trazer para vocês essas informações e a gente entender que não é um bicho de 7 cabeças e não é algo complexo de ser instaurado. Seguindo aqui, esse daqui é o gráfico com os principais motivos aí para não se adotar o marketing de conteúdo, tá? Esses dados todos são da Content Trends de 2019, tá? Porque a edição de 2020 ainda não foi lançada. É uma pesquisa muito legal que sempre, todo ano, sai aí esses insights. E eu acho que recomendo vocês acompanharem essas tendências. E aí, então, nós temos os principais motivos. Bom, outros motivos, eu não sei quais são esses outros, então eu não posso explicar para vocês, né, o que significa esses outros. Não vemos valor, eu também acho que você até aqui, de tudo que eu já te contei até agora, você já entendeu que tem muito valor e que pode ser muito útil. Então, se você está aqui me ouvindo, não ver valor não é uma desculpa para você não começar o marketing de conteúdo. Desconhecimento da estratégia, que é aí, né, um grande porcentagem de motivos para não ter marketing de conteúdo, eu estou arriscando porque eu vou te mostrar agora como que essa estratégia funciona, como que você pode aplicar ela. Então, você também vai sair dessa palestra falando, ok, conheço a estratégia. Então, eu quero me atentar a esses outros 3 pontos aqui que as pessoas mais colocam, que é falta de equipe, não ter budget e falta de tempo. Realmente, como eu falei, o marketing de conteúdo, ele é um marketing, é uma estratégia a longo prazo e que não adianta você fazer um conteúdo e achar que já fez marketing de conteúdo e pronto, essa estratégia já está estabelecida. Não, ela é uma estratégia que realmente necessita uma recorrência, ela necessita que você esteja ali sempre gerando conteúdo, produzindo coisas. Mas não é algo tão complicado. A questão de não ter budget, eu também caio por terra nessa função, porque é possível, sim, começar marketing de conteúdo com pouco. Todo mundo tem rede social, tenho certeza que você está aqui me assistindo nesse evento online, você tem uma rede social. Você tem um Instagram, você tem um LinkedIn, você tem um site ou um produto, né, um aplicativo, você tem alguma plataforma onde você vende o seu produto, então você tem uma ferramenta. E elas são gratuitas, né? Hoje uma rede social ela é gratuita e você consegue gerar conteúdo sem budget, sem dinheiro necessário. A falta de equipe, eu sei que pode ser um pouco complicado se você quiser fazer algo muito grandioso, mas eu sempre falo que para começar o conteúdo, ele pode ser simples, ele pode começar ali em menos quantidade, você mesmo pode gerar o seu conteúdo, porque você tem muita informação. Se você trabalha com um segmento específico na sua startup, você tem muito conhecimento sobre isso. E você pode fazer pequenos artigos, você pode passar esse conteúdo para as outras pessoas, ok? E a falta de tempo também vou mostrar para vocês que é possível, sim, a gente fazer ali alguns conteúdos e começar a gerar isso ao longo prazo. Ok, então a gente já entendeu o que é marketing de conteúdo, né, e porque, os motivos aí que fazem as pessoas não adotarem e por que é importante, mas eu quero mais o que ele traz de benefícios, né, a gente já comentou um pouquinho, e agora eu vou trazer por que adotar essa estratégia.
Bom, se você ainda não está convencido, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre consumo. E eu trouxe aqui alguns dados. A WGSN é uma empresa aí internacional e todo ano ela é referência em branding e informação de marca de consumo. E todos os anos ele lança um perfil de consumidor, em que ele mostra como que vai ser o consumidor no futuro, como que a população está feito. Esse é um estudo mais ou menos como a Pantone faz com as cores, né, com a paleta de cores do ano. Ele é um estudo muito amplo que envolve não só o consumo, mas envolve sociedade. Eles analisam muito como está o momento político, social e econômico do mundo e para entender como que vai ser esse consumo. E eles lançaram essa pesquisa, este ano foi uma pesquisa nova, né? Eles já tinham feito uma no começo do ano, mas, né, enfim, ano atípico que vivemos. Então, eles repensaram, reformularam essa pesquisa e lançaram, tá? Então, chama Consumidor do Futuro 2022. Recomendo vocês procurarem e lerem aqui, eu só trouxe uma pincelada, tá? E ele mostra muito duas coisas: quais vão ser os sentimentos do consumidor nos próximos anos e qual vai ser o perfil desses consumidores. E aí você pode ver que muitas dessas informações estão ligadas aí, lógico, à questão de medo e de desincronização social. Isso tem muito a ver com o fato de que antes, por exemplo, quando você tinha as estratégias de e-mail, por exemplo, nós sabíamos que terça e quinta eram bons dias para disparar e-mail. A gente sabia que disparar e-mail logo cedo ou logo depois do almoço, 13h, era bom porque quando a pessoa voltasse do almoço, ela ia conseguir ver esse e-mail. Só que hoje a gente está vivendo um momento de desincronização social, ou seja, as coisas não funcionam mais no mesmo horário para todo mundo. Né? Todo mundo, a maioria das pessoas, quem pode, está em casa. Então, essa questão de horário de almoço, horário de deslocamento do trabalho, horário de sair do trabalho e voltar para casa, ele não é mais o mesmo para todo mundo. Então, aquelas estratégias mais tradicionais de, não, então eu vou fazer esse post, esse horário, porque as pessoas vão estar voltando para casa e no transporte público vão ver, não necessariamente estão mais sendo assim. Então, tem muita novidade rolando. E outra coisa também muito interessante sobre essa questão do sentimento é essa questão de ecoansiedade e de otimismo radical. As pessoas estão muito mais preocupadas com questões ambientais, com o futuro de como vai ser o planeta. Então, essa ecoansiedade de consumo consciente, de conhecer a cadeia produtiva dos seus produtos, de saber a fonte de onde está comprando, tem muito a ver com o consumo nos próximos anos. Então, como eu falei há muito tempo, como eu falei antes, hoje você ter uma oferta de preço, claro, é uma boa estratégia, as pessoas compram sim um preço barato, mas às vezes não necessariamente vão fazer com que ela realmente se torne um consumidor fiel à sua marca. Ela quer saber mais sobre você, ela quer saber como que a sua marca se posiciona, como que essa sua marca está... quais são a sua visão, quais são os seus valores, quais são as suas causas. Então, o marketing de causa também está muito em alta nos próximos anos, né? Já está, na verdade, né? Então, existe muito essa preocupação. E você consegue tudo isso com marketing de conteúdo, porque você está realmente trazendo essa informação para o seu público. E aí, aqui até eu trouxe alguns dos perfis dos consumidores. Nós vamos ter 3 perfis, macro perfis, tá? Nos próximos anos, que são os estabilizadores, os comunitários e os novos otimistas. Esses estabilizadores e comunitários têm muito a ver com a questão de a instabilidade financeira que pode vir a ter. Então, as pessoas estão muito mais conscientes das compras que elas fazem, e elas estão pensando muito mais antes de comprar, antes de investir o seu dinheiro. E esse perfil comunitário é porque essa questão muito de comprar de pequenos produtores ou de ter mais uma rede aí de apoio, de consumo também, de estar mais ligado a causas sociais, também tem uma importância muito grande. Então, é importante sim que o seu branding, que a sua marca, ela seja não só o produto que você vende, mas ela realmente represente todo o segmento que você está atuando e que ela traga conteúdo e ela seja relevante para o público de alguma forma. Então, isso aqui é um dado muito importante. E aí eu até trouxe aqui também algumas das estratégias vencedoras, né, que eles falam aí que são as estratégias para os próximos anos. Uma delas é que a simplicidade importa. As pessoas hoje estão... o fato de estar em casa, o fato de ter muito acesso à informação, o online traz muito conteúdo o tempo todo. Então, hoje a simplicidade importa. Hoje, às vezes, aquela máxima de o menos é mais tem sido muito relevante, tanto no design, tanto no conteúdo, tanto nas artes, tá, nos sites. Você pode ver que hoje uma estética mais clean, mais simplificada e mais direta ali, aquela informação, realmente atrai e consegue converter um pouco mais as pessoas. Elas estão cansadas de ter tanta informação o tempo todo.
O ambiente online, claro, continua com tudo, então esse comércio das lives stream, dos eventos online, das lives, webinars, continuam, e são todas estratégias de marketing de conteúdo. Por que não fazer uma live batendo um papo com alguém? Por que não fazer um webinar aí contando um pouco mais dicas da sua ferramenta, de qual o seu produto, né? Isso tudo é marketing de conteúdo, tá? E são aí apostas para os próximos anos. Os serviços sob demanda, com certeza, estão crescendo muito. Essas comunicações unificadas, cada vez mais a interação. Se você é uma pessoa que acompanha o Twitter, você provavelmente vai ver o quanto as marcas no Twitter, elas se unificam a comunicação. Às vezes, uma faz uma postagem e mesmo as concorrentes comentam, marcam outras marcas, né? E existe ali começa uma thread ali de conversas entre marcas no Twitter, marcas, inclusive, concorrentes. E isso é muito legal, porque você está ali, em vez dessa concorrência, você está com uma comunicação mais unificada, o interesse é muito mais no público e no consumo, enfim, em ser atrativo e comunicar com quem está ali do outro lado da tela, né, com quem está ali consumindo o seu produto, com que essa coisa de concorrência e de agressividade, tá? Isso tem caído bastante. O uso das plataformas de realidade virtual, inteligência artificial, enfim, essas técnicas aí do futuro, e o poder do coletivo, essa coisa de consumo menor, nichado, de marcas, manufaturas e tudo mais, também aí acaba sendo uma tendência e uma estratégia para os próximos anos. Então, fiquem de olho e recomendo que vocês conheçam um pouco mais desse estudo. E ok, então se até aqui eu espero que eu tenha convencido você de que é importante e por que você deve investir nessa estratégia. Eu vou te contar como começar. Ok, Ana, como é que eu começo? Pô, quais são, né? Como é que eu faço? Nunca fiz isso na minha vida. Então vamos lá. Primeira coisa é que eu tenho muito essa frase comigo aí, uma frase de um grande administrador, mas que eu sempre levo para a vida, que é: se você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, tudo começa com definir o que você quer fazer, é desenhar. Eu sei que é a parte chata, que é planejar, sentar e pensar no que você vai fazer, mas isso é importante, porque se você parar e perder, eu não acho que é perder, mas enfim, dedicar esse tempinho para planejar e realmente definir tudo isso, você facilita muito mais o seu processo e garante muito mais eficiência no que você está fazendo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir os seus KPIs, as suas métricas. Quais são os seus objetivos com marketing de conteúdo, né? Pode ter vários, então eu vou mostrar daqui a pouquinho para você alguns deles, tá? Mas então, a primeira coisa que você vai sentar é definir quais vão ser os indicadores-chave. O que você quer alcançar fazendo esse conteúdo, ok? Porque aí você vai conseguir identificar a longo prazo, né, conforme você for fazendo a sua estratégia, se está tendo eficiência ou não, né? Se está realmente atingindo o que você buscava ou não. Tá? Então, defina os seus KPIs. Depois, você vai para planejamentos e métricas, que aí sim é hora de você planejar o seu conteúdo, pensar qual é o seu público, o que você quer passar, o que você quer transmitir para ele, ok? Definir a persona. É muito importante você saber quem é o seu público, como ele se comunica, qual a linguagem você vai usar com ele, né? Então, você vai fazer esse planejamento todo e aí sim você vai escolher a plataforma. Qual a melhor plataforma? Onde o seu público consome? Eu vou também falar um pouquinho mais sobre cada um desses pontos, ok? Mas aí você vai escolher realmente onde você vai ter esse conteúdo. E tem várias opções, eu vou contar para vocês aqui daqui a pouquinho. Então tá, vamos lá em KPIs, que é o que eu estava falando, né? De definir a sua métrica. Você pode ter vários objetivos com o marketing de conteúdo, tá? Então, você pode usar como métrica a sua taxa de conversão de leads. Falar, não, Ana, eu preciso ter uma base legal para mandar e-mails e para divulgar as ofertas, ou enfim, as condições do meu serviço. Então, eu preciso ter, né, para você mandar e-mails para uma base, você precisa ter essa base. Então, eu quero a taxa de conversão de leads. Ótimo, então você vai fazer conteúdos em formato de e-book, em formato de PDF, que as pessoas têm que fazer download. Então, ela vai ter que ter algum formezinho, alguma forma dela se cadastrar para ter acesso a mais informações. Então, se esse é o seu objetivo, você vai avaliar a taxa de conversão de leads. Então, você vai definir ali uma métrica, eu quero atingir 100 novos leads, eu quero atingir 1.000 novos leads, enfim, depende daí do modelo de negócio, do tamanho da sua startup, enfim. Então, esse é o seu KPI, ótimo. Ah, não, eu quero trazer leads qualificados, eu não converso, eu sinto que eu faço as publicações, mas o público que eu atinjo não é um público que realmente se interessa pelo meu conteúdo. Então, ok, então o seu objetivo é fazer com que leads qualificados e pessoas que tenham realmente fit com a sua marca cheguem até você. Então, esse é a sua métrica, esse vai ser o seu KPI. Eu quero saber a origem de tráfego, eu quero trazer mais pessoas para dentro do meu site.
Então, para isso, eu vou criar um blog e vou começar a fazer conteúdos ali. Eu quero saber de onde essas pessoas estão vindo. Ótimo, então o Google Analytics vai ser seu melhor amigo para você entender o tráfego e ver de onde essas pessoas estão vindo, de qual rede social, como que está funcionando esse tráfego interno aí do seu site ou da sua rede social. Ou você pode também trabalhar com e-mails. Eu quero ter uma newsletter, eu quero enviar e-mails para as pessoas. E aí você vai acompanhar a taxa de abertura de cliques. Né? Então, eu quero começar a fazer e-mails com mais conteúdo, não só tão propagandas assim. Então, você começa a fazer esses conteúdos e vê se a taxa de abertura é boa, se as pessoas estão realmente abrindo os seus e-mails, se elas estão interagindo com você. Ok? Esses são só alguns exemplos, existem várias outras métricas que você pode seguir, mas defina, então, qual que é o objetivo que você quer com essa estratégia, e aí sim, defina aí qual vai ser a métrica que você vai seguir. E aí vemos a parte do planejamento, que aí sim, você vai pensar um pouco mais aí sobre como que você vai se planejar para fazer esses conteúdos. A primeira coisa que eu sempre falo é defina e cria uma plataforma. E aí pode ser várias, né? E não necessariamente só uma. Ana, quer dizer que eu só posso ter uma plataforma? Não, mas eu vou te falar mais para frente sobre essa questão de plataforma e por que você tem que escolher talvez uma principal, que eu acho, ainda mais se você está no começo. Se o seu problema é um daqueles 3 lá, não tenho muita equipe, não tenho muito tempo, então não adianta você querer ter 50 mil plataformas, né? Vamos começar por um canal de comunicação. Então, pense bem, defina ele, eu vou contar um pouquinho como você faz para fazer essa escolha. Mas defina e cria essa plataforma. Então, se você não tiver, eu quero seguir com blog, mas eu não tenho isso no meu site. Então, você vai criar ali aquele espaço no seu site. Se você não tem uma rede social e quer passar a usar uma rede social, então cria essa rede social, né? Desenvolva essa plataforma. E aí, alguma coisa sobre conteúdo fique atento à frequência. Como eu falei, é uma estratégia cauda longa. Então, não adianta você fazer um post ou fazer um artigo de conteúdo, né? E achar que pronto, a estratégia está feita e nunca mais postar nada. Então, se alguém entrar lá no seu site, entra no seu blog, tem lá um artigo de 2019, um único artigo perdido. Não tem efetivo, e na verdade até é negativo, porque fala, nossa, que coisa desatualizada, né? Então a frequência é importante. Quanto mais você puder, não em excesso, né? Mas assim, quanto mais você puder ter uma frequência, produzir mais conteúdos, é legal. Mas se você não pode, Ana, eu estou começando a minha estratégia, não tem problema. Coloque assim, uma vez por semana. Uma vez por semana eu vou fazer um conteúdo aqui, vou fazer um post mais elaboradinho, vou fazer um artigo melhorzinho aqui, vou sentar e escrever, ou não escrever, vou também mostrar que tem outras plataformas, né? Tem vídeo, tem áudio, enfim. Pelo menos uma vez por semana, sabe? Coloque isso como uma disciplina, como uma meta ali dentro do seu planejamento, que já é o suficiente, ok? E aí, quando você tiver mais desenvolvido e tiver mais recursos, você pode aumentar essa frequência. Sempre responda antes de criar um conteúdo. Qual é meu cliente ideal? Isso é muito importante, você pensar para quem eu quero passar esse conteúdo específico. Você pode ter vários conteúdos, né? Você pode ter materiais diferentes, mas sempre pense, qual é meu cliente? Faça essa persona, conheça. Qual é o tipo de linguagem que você vai poder falar com esse público? Então, é legal você conhecer bem para quem que você está escrevendo, tá? Para não ficar uma coisa... a comunicação é uma via de mão dupla, né? Então, você comunica, você faz ali aquele conteúdo, mas ele precisa ser absorvido, ele precisa ser lido por outra pessoa, ele precisa ter essa resposta, né? Então, é importante você entender com quem você está falando, para saber como falar. E acompanhe métricas, né? Que aí é muito importante. Eu até coloquei aqui, o Google Analytics é uma ferramenta muito legal, gratuita do Google, que você consegue plugar aí no seu site, no seu blog, até com as suas redes sociais, para você conseguir acompanhar tráfego, conversão, dados, né, sobre público. No Google Analytics, inclusive, você consegue ver, se você não sabe quem é meu público, instala o Google Analytics, configura ele no seu site, que ele vai te mostrar qual a idade, de qual região do Brasil, ou até do mundo, né, essas pessoas estão acessando, se elas estão acessando do celular ou se elas estão acessando do computador, até o tipo de computador que elas estão acessando, você sabe qual ferramenta é, qual sistema operacional. Então, o Google Analytics, ele realmente te mostra todas essas informações e você consegue conhecer o seu público e planejar a partir daí. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Ana, qual que é a melhor plataforma para fazer conteúdo? Ok, você falou, gostei, quero começar a fazer. Talvez a minha resposta não te agrade, porque ela não é muito óbvia, mas ela é realmente a única que eu posso te dar, que é onde o seu cliente estiver.
onde ele estiver, é onde você tem que estar, é onde você tem que se comunicar com ele. Então, se o seu produto, ele é muito visual e você quer ter muitas fotos, ele é um público dinâmico, então talvez o Instagram seja a rede social legal para você mostrar os seus produtos, para você fazer isso. Se a sua ferramenta, sei lá, sua startup é de gerenciamento, de recursos humanos, você tem uma ferramenta ali para ajudar G&G a organizar melhor o time, é uma ferramenta mais legal, claro, você pode ter um Instagram, você pode ter um blog, mas talvez seja muito mais sentido que essas pessoas de recursos humanos estejam no LinkedIn, que é uma rede social mais profissional, voltada ao mercado de trabalho. Então, faz muito mais sentido que você faça conteúdos ali para o LinkedIn, talvez o seu público-alvo seja muito mais lá, do que fazer posts no Instagram sobre isso, né? Mas se você tem o caso lá do Marmitinha Fit, o Instagram é super a rede social, né? Onde está todo mundo ali saudável, é onde você pode fazer imagens mais legais e mais interessantes para o seu público e gerar conteúdo. Porque o conteúdo, ele está no texto, mas ele também está na imagem, ele também está no título, ele está em tudo que você constrói, é conteúdo, né? Então, onde o seu público estiver, é onde a plataforma que você deve seguir, ok? E aí, lembre-se, todas as ideias, elas nascem de outras ideias, elas não vêm do nada. Então, pesquisa. Ana, não sei onde está meu público. Então, vamos pesquisar. Pesquisa por hashtags, por palavras-chave nas redes sociais para ver, né, que tem a ver com o seu segmento, para ver se você encontra bastante conteúdo ou não. Converse com o seu público, faça uma enquete com ele numa plataforma para saber onde ele gostaria de acessar mais, tá? Então, faça essa investigação, faça essa busca e esse benchmarking, né, que a gente fala no marketing, que nada mais é do que você pesquisar referências para você saber onde começar. E aí, Ana, quais são as plataformas? Tem várias. Olha, eu listei aqui algumas, a gente poderia listar várias outras. A primeira coisa também pense muito no como você pode. Ana, eu não gosto muito de escrever, não sou muito boa, mas eu gosto de conversar. Ótimo, então por que não fazer vídeos para o YouTube, né? Ou vídeos para o próprio Instagram, né? Agora tem algumas ferramentas para isso. E aí você grava videozinhos conversando e falando conteúdo. Ana, mas eu não gosto de aparecer, eu sou um pouco tímido, não gosto que minha imagem apareça. Por que você não grava um áudio? Podcast está muito em alta agora, né? As pessoas têm feito muito isso, trabalhado, ouvindo conteúdos. E aí eu coloquei Spotify, mas existem várias plataformas também gratuitas que você consegue fazer isso. Então, por que não podcast? Por que não YouTube? Ana, mas eu não tenho câmera, não tenho gravador, não tenho equipamento, não sei filmar. Tudo bem, então vamos para conteúdo, né? Você pode ter um blog, criar um blog dentro do seu site. Não quero criar redes sociais, que são conteúdos mais simples, né? Você pode usar o Instagram, o Twitter, artigos. Eu quero fazer artigo, mas eu não tenho como fazer um blog, não tenho ainda uma plataforma. E isso vale até para a vida pessoal. Ana, eu ainda não tenho uma startup, eu estou em fase de validação, eu estou entrando ainda no mundo do ecossistema e tudo mais. Mas é importante a gente pensar que nós, como pessoas, como pessoa física, nós somos uma marca, de alguma forma. Tudo que a gente fala, tudo que a gente posta nas redes sociais, está passando uma mensagem. E essa mensagem é sobre quem nós somos. Quem a Ana Flávia é nas redes sociais, quem a Ana Flávia é profissionalmente. Isso também funciona. Então, às vezes, até se você não tem uma startup, mas, poxa, estou procurando emprego, estou procurando me posicionar no mercado de novo, por que você não começa a fazer conteúdo e mostrar ali, né, ser marketing da sua própria marca, que é você, que é a marca principal, mais importante. Então, também é muito válido. O LinkedIn hoje tem, inclusive, ferramentas ali que você consegue fazer artigo no próprio LinkedIn. Então, fale sobre coisas que você conhece, sobre informações que você tem. O Medium também é uma plataforma gratuita super legal, que tem ali vários conteúdos que você pode gerar através dessa plataforma. E aí, outras mais, né? Então, newsletter. Ana, mas eu não tenho uma ferramenta de automação para fazer uma newsletter, não sei mexer em HTML. Não precisa, você com certeza tem um e-mail, né? Qualquer e-mail, e você pode pegar ali a lista de pessoas do mailing que você tem e fazer uma news escrita mesmo, no corpo do e-mail, contando, olha, galera, algumas novidades, gerando conteúdo. A minha dica principal aqui não pode faltar empatia no seu conteúdo. Quando você conversa com alguém, você tem que entender esse público e gerar. E hoje, nós somos um público, consumimos muito por empatia. É muito legal você acessar um e-mail que não seja só uma venda, não é um panfleto, não é uma coisa assim, marketing, compra aqui meu produto, mas é tipo, oi fulano, tudo bom? Olha, você ser mais humanizado nesse bate-papo, né? Você sentir que você não está conversando com um anúncio que foi feito e disparado para 50 pessoas. 50 pessoas, mas feito a 1000, né? Ele é um e-mail que foi feito para você, a pessoa entender que teve um cuidado ali, uma conversa, que tenha sentido aquele e-mail que ela recebeu. Isso é muito importante, em qualquer uma dessas plataformas.
tá? Então, foque muito em ter essa empatia. Então, ok, não tenho HTML para fazer uma newsletter, tudo bem, mas se o seu conteúdo for bom e for legal e for... Não é bom de, tipo, bom essa ideia de qualidade do conteúdo, não é tipo, não, nossa, que artigo incrível, não. Não, se ele é bom para o público que está recebendo, se ele é interessante para quem está recebendo. Pode ser no corpo do e-mail mesmo, começa a fazer uma news, manda uma vez por semana, a cada 15 dias para o seu público, um conteúdo ali por ele exclusivo, com informações, tá? Depois você avança e busca plataformas de automação. E-books e materiais ricos são muito legais também, se você está buscando captar lead, tá? Então, é aquilo que eu falei, você faz um e-bookzinho, faz um PDF com algum framework, alguma plataforma que você faz. Por exemplo, nós aqui na B Startups tem vários materiais ricos para ajudar startups. Então, a gente tem um e-book, como montar um pitch deck. Então, tem ali um e-bookzinho ensinando como fazer um pitch deck. Então, veja qual é o segmento do seu negócio, se é vendas, faz um materialzinho sobre vendas legal, se a sua plataforma é um e-commerce, faz um e-book ali com dicas de plataforma, com dicas de consumo, e aí faz um formuláriozinho simples para a pessoa baixar esse material, e aí você tem um lead, tá? Então, ou seja, busque ali a plataforma que mais se adequa a você. E aí, lembra que eu tinha falado de escolher uma plataforma? Aí você fala, Ana, mas eu não, quer dizer que se eu tiver um blog, eu não posso ter redes sociais? Não, você pode ter redes sociais, ter blog, ter news. É incrível, né? Quanto mais você tiver canais que façam sentido para o seu negócio, ótimo. Mas se você está começando, e eu estou aqui falando muito para você, que talvez, né, as minhas dicas aqui é muito para quem está começando, para quem quer começar essa estratégia, e é isso, não tem muito tempo, não tem muitas pessoas, é difícil você se dedicar a muita coisa ao mesmo tempo. E outra coisa, existe o paradoxo da escolha. Não sei se vocês já conhecem esse termo, ele vem aí do marketing. Foi uma pesquisa feita ali para entender um pouco mais sobre consumo. Como foi feita essa pesquisa? Em 2 supermercados diferentes foi colocada uma gôndola vendendo geleias, ok? No primeiro mercado, eles colocaram uma gôndola com 6 sabores de geleia. 6 opções ali, né, para a pessoa escolher de geleia. E no outro supermercado, eles colocaram uma gôndola exatamente igual, mas essa gôndola tinha 24 sabores de geleia para as pessoas comprarem. E eles deixaram ali por um tempo essas 2 gôndolas sendo, né, vendidas, para identificar depois como que foi, qual teve uma taxa de conversão melhor. Qual vocês acham que teve uma taxa de conversão melhor? Se a gente for pensar, 24 sabores de geleia é muito mais opção. Então, quanto mais opção, você consegue atingir um público muito maior, concorda? Do que 6 sabores. A pessoa pode chegar lá e falar, não gosto de nenhum desses 6. Agora, alguém chegar numa prateleira, ter 24 sabores e falar, nossa, não tem nenhum sabor que me agrada? Difícil. Então, né, a gente deduz que, pela lógica, ter 24 sabores, ter mais opção de escolha, faz com que as pessoas comprem muito mais, atinjam um público maior, certo? Então, errado. Essa daqui foi o resultado do teste. A gôndola que tinha 6 sabores teve uma taxa de 30% de conversão, enquanto a que tinha 24 sabores tinha só 3%. E você fala, mas Ana, como assim? Por que a menos sabores teve uma conversão maior? Por causa disso aqui, ó. O paradoxo da escolha justamente nos diz que quanto mais opção nós temos, pior é a nossa satisfação. Nós somos pessoas muito indecisas, o ser humano é muito indeciso, às vezes, na hora de fazer um consumo. Então, quanto mais opção a gente tem, a gente fica confuso. Fala, meu Deus do céu, se eu tenho 24 sabores, qual que eu vou escolher? Então, ela fica tanto tempo ali pensando em qual sabor, mas eu queria todos, mas não vou comprar todos. E, às vezes, ela acaba desistindo dessa compra, desse poder de decisão. E isso funciona também para as redes sociais e para as outras plataformas. Um exemplo muito fácil de comprovar o que eu estou te falando de paradoxo da escolha. Quanto tempo você passa na frente de um streaming, qualquer ele que seja, de vídeo? Se você, eu vou assistir filme ou eu vou assistir série? Beleza, decidi que eu vou assistir série, mas qual série eu vou assistir? Uma que eu já vi várias vezes e quero reassistir, ou eu quero começar uma série nova? E aí, quando você vê, você tá ali meia hora, 1 hora zapeando, ou às vezes passando ali na TV a cabo, escolhendo ali o canal, e não necessariamente assistindo. A gente fica um pouco confuso quando tem muita escolha. Então, por isso que eu falo, fique atento. Se você está começando o seu negócio, se você tem que ter uma plataforma, às vezes, direcionar a sua energia em uma única plataforma ou 2
seja melhor tanto para você poder gerar conteúdo, né? Você não vai se perder, porque é uma disciplina um pouco melhor, então, ok, uma vez por semana nessa plataforma, né? É menos trabalho, em aspas, e ao mesmo tempo o seu público também fica mais direcionado, ele não tem que ficar, nossa, o que eu acompanho dessa pessoa? Porque tem blog, tem site, tem news, é tanta informação que ele fica um pouco perdido e para de consumir tanta informação de você, tá? Então, a minha dica quando a plataforma escolha uma, comece a desenvolver ela. Ok, Ana, então beleza, já decidi, já escolhi qual é a minha plataforma, mas como que eu faço conteúdo? Quais são as dicas que você me tem? O que eu escrevo? O que eu faço? Por onde eu começo? Então, vamos lá que eu vou te contar um pouquinho. As dicas, elas são bem gerais aí, serve para qualquer tipo de conteúdo, tá? Aqui eu tô falando seja vídeo, seja áudio, seja texto, seja um post no Instagram, um Twitter que tem ali poucos caracteres, ou um artigo grande que você vai fazer. Sempre que você vai pensar no conteúdo, você tem que primeiro definir o objetivo. O que vai ser esse texto? Sobre o que eu vou falar, qual é o meu conteúdo? Então, defina ele. Eu quero dar dicas, eu quero fazer um conteúdo legal que tenha link com o produto que eu estou lançando. Então, ok, vou lançar esse produto, então eu vou pensar nesses conteúdos. Então, o objetivo é fazer conteúdos relevantes para depois, no final, mostrar esse produto para a pessoa. Ok? Pode ser uma estratégia. Não, esse conteúdo não vai ter foco como conversão. Eu quero só mostrar minha marca, eu quero contar para as pessoas o que eu faço. Ótimo. Então, você tem consciência que o objetivo desse texto não é necessariamente a conversão, mas é se aproximar com o público. Pode ser um objetivo, tá? Então, defina o objetivo que vai ser o seu texto. E aí, conheça e selecione o público-alvo, que é aquilo que eu estava falando. É muito importante que o conteúdo ele seja atrativo para o público específico. Então, conheça o seu público, vá no Google Analytics, ou faça uma enquete nas suas redes sociais ou nas suas plataformas. Entenda com quem você está falando para você poder saber outro ponto aqui, que é a linguagem que vai ser usada. Né? Então, se você tem uma startup mais de alimentos saudáveis e tudo mais, você vai ter uma linguagem diferente, uma linguagem talvez mais jovem, mais interativa com as pessoas e tudo mais. E é um pouco diferente se você já tem uma plataforma de automação, uma plataforma de CSM, uma plataforma, se você trabalha mais com um público corporate, se o seu público é um público corporate, provavelmente a sua linguagem, ela vai ser não vai ser tão coloquial, talvez ela tenha que ter ali uma função um pouco mais objetiva naquelas coisas. Eu posso usar memes na minha comunicação? Eu posso colocar GIFs na minha comunicação? Depende. Eu acho que você pode, mas você tem que saber o seu público. O seu público-alvo é um público que gosta de GIFs, de memes, que vai entender a referência? Ou não? Ou é um público que se eu postar um GIF não vai entender? Vocês não precisam ter medo dessas coisas. Eu posso... Claro, gírias e coisas, você tem que tomar um pouco cuidado com o texto, né? Mas aí é questão de... Até da própria escrita e tudo mais. Mas... não tenham medo de inovar e fazer essas coisas. Eu até coloquei ali no outro slide da plataforma, eu não comentei, do TikTok. Por que não? Por que não ter um TikTok da sua empresa, do seu negócio? Não tenha medo da plataforma ser jovem ou ser descolada ou não trazer credibilidade. Desde que o seu público esteja no TikTok e o conteúdo que você faça tenha sentido com o seu negócio, use e abuse dessa criatividade e de todos os recursos que você pode usar. Então, para definir o tipo de linguagem, você tem que realmente conhecer seu público e aí defina. Tem uma persona para escrever. Então, eu vou ser divertido, eu vou ser informativo, eu vou ser mais sério, mais formal. Tá? Defina isso para você poder sempre escrever o conteúdo e seguir uma linha. Para as pessoas, quando elas lerem ou ouvirem, ou, enfim, consumirem o seu conteúdo, elas já reconhecerem que é seu, que é da sua empresa. Tá? Isso é quando a gente fala de branding. Quando a gente fala de marca, da marca ter uma transmissão, ter uma linguagem própria, é isso. É você seguir ali um padrão. Então, defina isso e se mantenha, porque se você ficar testando muito e mudando muito, as pessoas não te reconhecem. E reconhecimento é muito importante dentro do marketing. Outra coisa também muito importante é mantenha os canais abertos para receber feedback. Lembra que eu falei que comunicação é mão dupla? Não adianta nada você fazer conteúdo, você postar um artigo ou postar algo nas redes sociais e esquecer isso. Então, se tiver um comentário, você não responde, se alguém te manda uma DM ali querendo saber, querendo conversar com você, querendo iniciar uma comunicação e ela não tem esse retorno. Isso é ruim, né? Ainda mais quando a gente está falando aqui de estratégias de venda, né? Nós estamos falando de marketing. Eu sei que conteúdo foge um pouco do tradicional, desse marketing direto, mas querendo ou não, nós estamos falando de estratégias que vão gerar uma conversão, que vão gerar uma fidelização de um cliente no final do funil.
tá? Então, já pensou, a pessoa quer começar uma comunicação com você, quer um contato, e ela não é respondida, ela não é atendida. Então, canais de suporte são muito importantes, tá? Então, responda, comente, dá uma curtidinha, né? Mostre essa interação e essa pessoalidade com as pessoas, é importante, tá? Até por isso, cuidado com ter muita plataforma de uma vez. Porque é justamente isso. Ah, eu quero ter 50 plataformas, mas eu tenho uma pessoa só da minha equipe, então ela não vai ter como ficar respondendo e olhando tudo isso. Então é preferível que você foque em uma plataforma e dê atenção tanto ao conteúdo quanto ao pós-conteúdo. Vai ter uma efetividade muito melhor do que você ter 50 e não conseguir administrar. Entenda o que o seu concorrente está fazendo. Lembra, é muito importante sempre que você gera conteúdo, às vezes não vem do nada, fala, nossa, mas como que você tem criatividade para gerar um conteúdo? Às vezes eu não tenho, tem dias que você fala, meu Deus, o que eu vou escrever, sobre o que eu quero falar. E aí, busque informação, não só com concorrentes aqui, mas com outras coisas. Leia, consuma o que você está fazendo. Então, se a sua plataforma escolhida, sei lá, foi o Instagram, consuma o Instagram, olhe o Instagram de outras marcas que sejam do mesmo segmento que você e que não sejam também, sejam de outros segmentos, para você ver o que eles também estão fazendo. Consuma conteúdos de outras verticais, olhe o que está rolando ali, o que está acontecendo naquela rede social, para te dar ideias, para você ter insight e não copiar, né? A gente não está falando aqui de fazer cópias de nada, mas a gente está falando de inspiração, né? De pegar ideias legais e coisas que estão acontecendo e trazer para o seu universo. Tá? E aí, uma outra dica, que é a minha dica talvez mais importante aqui, que é adapte o seu conteúdo para cada plataforma. É muito importante a gente entender que as linguagens, elas são diferentes. Então, não é que eu precise, tem que ser um texto exclusivo para cada uma, mas elas são linguagens diferentes. Um texto que você faz na legenda do Instagram não é o mesmo que você vai postar no Twitter, até porque não cabe, né? O Twitter tem menos caracteres, mas não é o mesmo que você vai postar no LinkedIn. Né? O público às vezes é diferente, então você pode passar a mesma mensagem, mas dê uma adaptada nessa informação para que ela realmente se encaixe, não seja um copia e cole em cada uma das suas redes. Tá? Isso não adianta nada, não é ter várias redes sociais, é ter conteúdos realmente analíticos para cada uma. Então tenha bastante esse cuidado. Aqui eu até deixei para vocês duas sugestões aqui de plataformas, que é o Google Trends e o Uber Suggest. O Google Trends, as duas plataformas elas são gratuitas, você consegue acessar, e o Google Trends é muito legal porque ele mostra em tempo real para você informações sobre palavras-chave e buscas que estão sendo feitas na plataforma. Então, se o seu segmento é saúde, vendas, enfim, qual que seja, você tem algumas palavras que têm a ver com o seu universo. Então, se o seu plataforma é de vendas, então, consumo, vendas, cliente, networking, enfim, tem várias palavras ali que as pessoas podem estar procurando. E aí você joga essas palavras no Google Trends e ele vai mostrar para você como que está essa busca. Essa palavra está em alta. Então, ou, por exemplo, saúde. Então, vida saudável, né? Que é aquele meu exemplo da startup que a gente estava falando, né? De marmitinha fit. Então, ele vai lá e vai colocar comida saudável. E aí ele vai ver se essa palavra está em alta. Nos últimos meses, nas últimas semanas, quais palavras estavam mais em alta nessa busca? Quais temas relacionados a isso as pessoas têm buscado no Google? Então, se as pessoas estão buscando mais, significa que elas têm mais interesse naquilo. Então, pode ser um tema para você fazer um conteúdo, ok? Então, é muito legal, ajuda muito a ter ideias. E o Uber Suggest também é uma plataforma que mostra para você o ranqueamento de palavras-chave. Tá? Então, sempre que você vai escrever um texto, pense numa palavra-chave. Você pode ter um tema, então, por exemplo, ok, meu tema é saúde, então eu vou escrever um artigo sobre 5 dicas aí de alimentos ricos em vitamina D, por exemplo. Então, defina uma palavra-chave, que aí pode ser vitamina D, porque esse é o assunto principal. Ou seja, você quer que quando a pessoa entre nesse conteúdo, por mais que seja vida saudável, por mais que seja alimentos, o foco daquele texto é sobre alimentos com vitamina D. Então, é bem específico. Então, essa é a sua palavra-chave. Então, repita ela várias vezes no seu texto, isso ajuda no ranqueamento. E entenda se realmente essa é a palavra certa. Como que você sabe isso? Vai no Uber Suggest, digita lá vitamina D e ele vai te mostrar o quanto as pessoas estão procurando por essa palavra. Às vezes elas não estão procurando por vitamina D, mas às vezes elas estão procurando por vitamina do sol, por exemplo. E é a mesma coisa, mas está escrita de maneiras diferentes. E às vezes é esse o jeito que as pessoas estão escrevendo. Então, se é esse o jeito que as pessoas estão escrevendo para buscar, talvez seja essa palavra que você tenha que usar no seu conteúdo para que ela seja reconhecida pelo Google ou qualquer plataforma de busca como referência ali para aquela busca.
Então, é muito legal, eu recomendo muito essas duas plataformas. Se você vai fazer marketing de conteúdo, você tem que estar muito ligado em palavras-chave e entender isso. Então, essas duas plataformas, elas são gratuitas, tá? Você consegue acessar e começar a pensar e ter ideias, insights para os seus conteúdos. Ou seja, acho que agora vocês já vão conseguir aí desenvolver o marketing de conteúdo no espaço de vocês, espero que consiga ajudar. E aí a minha última dica aqui principal sobre adaptabilidade é isso daqui, ó. Eu vejo que conteúdo, eu vejo muito assim, que conteúdo ele tem que ser como água. Vocês estão vendo aí que ele se adapta em cada espaço que ele está. E por que eu estou falando isso? Porque a gente fala muito eu falei plataformas diferentes, então você adaptar o conteúdo para o Instagram ou para o LinkedIn, mas você também tem que se atentar que existem hoje muitas telas diferentes. Então, agora eu estou falando aqui com vocês da tela de um computador, mas todo mundo tem a tela de um celular. Você tem smartphones de diferentes telas, você tem hoje gadgets muito diferentes. Então, você tem tablet, você tem leitores digitais, você tem relógios com visor que mostram informações. Enfim, você tem televisões hoje de 5, 6K gigantescas. Enfim, você tem muitas telas diferentes. E é importante que o conteúdo ele seja adaptado para cada uma delas. Até eu trouxe aqui um dado, principalmente para o mobile, tá? Agora, em 2020, nós temos 5,5 bilhões de usuários móveis. 70% da população do planeta tem celular. E eu não lembro exatamente de qual dado, qual pesquisa lançou essa informação, mas parece que já existem cerca de mais celulares no mundo do que pessoas. Então, cada pessoa tem, em média, 2 celulares. Ou seja, a adaptabilidade, ela é importante. Então, fiquem muito atentos a isso, tá? Porque hoje, o Google lançou o ano passado uma informação de que a taxa de retenção de uma pessoa, de atenção, é de 3 segundos. Então, se em 3 segundos a pessoa entrou no seu site, clicou numa página e essa página não abre muito bem, ela trava, o conteúdo fica desconfigurado, em 3 segundos ela já sai da sua página. A gente tem uma população muito acelerada, né? A gente gosta de consumir muita informação. Então, é importante que seja bem adaptado. Então, fica aqui uma dica importante, porque às vezes, mais que o conteúdo, às vezes o conteúdo é muito legal, tá muito bom, mas ele não tá repercutindo bem. E aí você vai ver porque a adaptabilidade dele não tá boa, porque as pessoas estão abrindo o seu blog no celular e a visibilidade não está boa. Então, sempre testem essas várias plataformas, tá? E, claro, isso é muito trabalho também que tem a ver com desenvolvimento, né? Enfim, com o seu designer, com o seu time de dev, para adaptar esse conteúdo, enfim. Mas esteja sempre integrado com esse time, não trabalhe sozinho, porque é importante, tá? Que a comunicação, ela funciona também em qualquer plataforma. Essa aí é a minha super dica para vocês. E acho que vocês conseguiram aí dar um bom overview. Eu espero muito que eu tenha ajudado a vocês entenderem um pouquinho dessa estratégia, quebrarem esse medo de que é algo muito complicado, muito difícil, que exige muita coisa. Na verdade, ele exige realmente que você tenha foco e realmente seja algo relevante para o seu público. Se for um conteúdo relevante, ele vai conseguir repercutir. Claro que tudo é um começo, é uma trajetória, a gente pode estar falando aqui mais para frente. Existem várias estratégias de SEO, que é o que eu falei sobre ranqueamento no Google, nas plataformas de busca. Claro que existe outras formas de você começar a se relacionar com o conteúdo com outras empresas, então existem opções de link, existem outras estratégias que podem complementar. Mas aí é papo para uma outra conversa, para outro conteúdo, e também é muito mais para vocês começarem. Eu queria muito desmistificar um pouco essa ideia para vocês. Então, fiquem com essa mensagem final, acho que vocês têm que anotar aí e colocar na cabecinha de vocês, é que o marketing de conteúdo é uma estratégia que não é sobre o que sua empresa faz, mas é sobre o que seus clientes precisam. Essa é a mentalidade. Se vocês tiverem essa mentalidade quando vocês forem fazer um conteúdo, eu sei que é um pouco difícil para quem é acostumado com o marketing mais tradicional, com as estratégias que são mais diretas de venda, essa é uma estratégia bem diferente. Então, eu sei que às vezes fica, mas como assim? Eu não vou falar sobre o que minha empresa faz, se eu estou fazendo marketing. Sim, você não vai falar sobre o que ela faz necessariamente, mas você vai falar sobre vários segmentos, sobre o seu segmento, sobre coisas relevantes, e você assim vai atrair o público, tá? É um reverso aí dessa comunicação, mas que é muito efetiva e traz muito resultado. Tá bom? Então, fiquem com essa máxima, coloquem, sempre que vocês forem fazer um conteúdo, pense, não é sobre o que a minha empresa está fazendo, eu não estou falando sobre ela, é sobre o que os meus clientes têm a ver, o que eles consomem junto comigo. E aí sim você vai estar fazendo um marketing de conteúdo para a sua empresa.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eles estejam aí, sei que talvez tenha falado bastante, mas é porque é um assunto que eu gosto bastante. Estou deixando aí também os meus contatos, então vocês têm aí o meu e-mail, vocês têm o meu LinkedIn, dá para tirar print aí da tela. Se vocês quiserem me procurar para bater papo, para conhecer um pouco mais sobre estratégias, conhecer um pouco mais sobre a Base Startups e o que a gente faz de conteúdo por lá, os canais estão abertos e estou à disposição. Espero que vocês estejam gostando muito do Case Startup Summit. Nós estamos fazendo todos esses conteúdos com muito carinho e muita dedicação para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Continuem aqui no stand da Base Startups, porque tem muitas outras palestras, tem muita gente do time fazendo conteúdo. Continuem nas plenárias, né, nos palcos todos, visitem os stands de todo mundo. E estamos por aí precisando, nos procurem. Espero que vocês tenham gostado e até mais.